Opa, pessoal, beleza? Vamos aí para o segundo vídeo aqui, falando sobre HTML. No primeiro vídeo a gente falou sobre a ferramenta, né, as ferramentas que a gente vai utilizar, que é o editor de texto e o navegador, simplesmente para a gente conseguir editar o nosso HTML e poder ver ele. Agora a gente vai entrar na parte mais rasa ali do HTML, nas conceitos mais básicos, né? E o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês é a estrutura de uma página, né? Toda página que você vê na internet, ela segue uma estrutura, né? Umas mais complexas, umas mais simples, mas existe uma estrutura base que descreve aquela página, né? Então eu tenho os elementos, as tags que descrevem aquela página, elas seguem uma organização mínima para isso, né? E o que seria um elemento, né? O HTML, o arquivo HTML, ele é um conjunto de inúmeros elementos que vão descrever e vão desenhar aquela página. Com a ajuda de CSS, JavaScript, mas o HTML vai descrever aquela página e vai colocar os elementos na tela, né? O que é um elemento no HTML, né? Um elemento ele é composto por basicamente três coisas, né? Ele é essa tag que a gente está vendo aqui de P é uma tag de parágrafo, onde eu posso colocar um texto que vai ser interpretado como um parágrafo pelo navegador. Os três principais componentes aqui de um elemento, eles são a abertura e fechamento de uma tag. Né? Eu tenho que abrir, eu tenho que descrever ela, eu tenho que fechar ela. O conteúdo, que é o que está entre a abertura e o fechamento da tag. E nesse exemplo aqui de baixo aqui, eu tenho os atributos, né? Os atributos, eles estão sempre dentro da marcação da abertura da tag, nunca no fechamento da tag. Então, por exemplo, aqui eu tenho um atributo que diz que esse elemento P, ele tem um atributo que se chama class e o valor dele é editorNote, que significa, no caso aqui, uma classe do CSS, mas eu posso ter muitos outros atributos, né, em um elemento, né? Então essa aqui é a funcionalidade básica de um elemento, né? Eu tenho a tag, eu tenho conteúdo e eu tenho atributos da minha tag, né? Essa aqui é uma estrutura base de um HTML. Nós vamos escrever esse cara e nós vamos ver como ele reflete no navegador. Então vamos lá, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu só abrir o meu VS Code. Code, deixa eu pegar, vou abrir direto na pasta, tá? Workplace, aula HTML02, presente. Tá, ele abriu aqui o VS Code para mim, diretamente na pasta que eu quero. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo chamado index.html. Esse arquivo aqui vai ser o arquivo que a gente vai abrir no navegador para a gente estar vendo ele, tá? Então eu vou escrever aqui, página, tá? Eu não fiz nada, só escrevi um texto aqui qualquer, tá? Deixa eu abrir esse cara aqui no meu navegador. Eu vou ter que abrir ele como um arquivo. Aí eu tenho que pegar este caminho aqui. Ponto index. Barra index.html. Deixa eu ver se. Ah lá, já está funcionando. Tá? Eu apontei para o arquivo do meu computador. Se você estiver usando o Windows, provavelmente você vai criar esse arquivo, aí você pode ir direto lá na pasta, lá no diretório, e aí vai estar já com o ícone do Chrome. Se você der dois cliques, ele vai abrir. Né? No Ubuntu você pode fazer isso também no Linux, mas eu preferi abrir aqui direto pela linha de comando e direto pela rota. Tá, mas eu disse que eu preciso ter alguns elementos para que o navegador interprete, mas eu não coloquei nada, eu coloquei um simples texto ali e o navegador interpretou isso. Sim, ele vai interpretar o que tiver ali dentro. Eu escrevi um texto, ele consegue interpretar esse texto, só que ele não tem funcionalidade nenhuma, né? Então, agora a gente vem aqui para o nosso editor, a gente vai começar a descrever o nosso HTML. Eu vou apagar esse cara aqui,
e eu vou colocar aqui doctype HTML. Essa é uma marcação que vai existir em todo o documento HTML, tá? Com algumas variações ou não, mas vai existir em todo documento HTML. Agora eu vou criar o meu primeiro elemento aqui, que vai ser a tag HTML. Eu vou abrir e aqui o meu editor já fechou ele para mim. O que eu tenho aqui? Vamos voltar aqui para minha tela, vou dar um F5 e aí não tem nada, está em branco. Mas ele já interpreta que isso aqui é uma página, né? Tanto que se eu apertar F12 e olhar aqui, o próprio navegador já fez algumas coisas aqui para mim, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para cá. Aqui a gente tem uma informação bem importante. As minhas tags, meus elementos, eles são case insensitive. Então se eu colocar dessa forma assim, HTML, desse jeito assim, ele vai funcionar. Tá? Se eu voltar aqui, o navegador vai sempre deixar com minúsculo. Ele é case insensitive. Isso daqui é igual a isso daqui. HTML tudo minúsculo. Mas por convenção a gente só escreve minúsculo. Ok? Então vai ficar assim. Esse é meu primeiro elemento. Esse elemento vai ser o elemento que vai abraçar toda a minha tela. Quais são os elementos que eu posso ter dentro do elemento HTML? Eu posso ter apenas dois elementos, que é o elemento head e o elemento body. O que são esses caras aqui? O head, ele vai ser eu vou colocar outros elementos dentro dele. Eu não vou ter um valor ou um texto puramente escrito aqui, né? Tudo que estiver dentro do head não é exibido pela tela. Não é exibido, não é renderizado pelo navegador. Tudo que estiver dentro do body vai ser renderizado pelo navegador. O que eu coloco dentro do head? Eu vou colocar algumas tags e meta tags que vão dizer quais são os metadados dessa página, qual é o título, qual que é o encoding dela, quais são os outros arquivos CSS e JavaScript que essa tela vai importar. Esse é um conteúdo mais para frente, mas só para você ter uma ideia, tá? Aqui no body eu já vou ter o corpo da minha página. Então tudo que é visual, tudo que vai ser renderizado pelo navegador deve estar dentro do body. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um H1, que é uma tag de cabeçalho, eu colocar aqui página web. E aí eu vier para cá, ele já vai ter renderizado. Pode ver que ele colocou esse texto grande porque o navegador sabe que aquele elemento H1 é um elemento primitivo, então ele já tem alguns estilos que já são do H1. Por exemplo, eu tenho aqui a fonte, que é bold, a margem, o tamanho da fonte e algumas outras coisas que o próprio navegador são estilos primitivos desse elemento. Se eu colocar aqui, por exemplo, um P de parágrafo, parágrafo exemplo, ele vai aplicar os estilos primitivos do P. Olha lá, que é um pouco menor, teve a quebra de linha e tudo mais, tá? Não sei se eu falei antes, mas eu apertei F12 para trazer essa janela aqui, que é as ferramentas de desenvolvedor do Chrome. O Firefox também tem, quase todos os navegadores têm esse recurso aqui. Tá? Cada um é diferente do outro, mas em suma eles fazem as mesmas coisas. Então, tudo que está aqui no body vai ser o que vai ser exibido pelo navegador, vai ser renderizado. E aqui, se eu colocar um H1 aqui, H1 no head, vai aparecer alguma coisa aqui? Vai aparecer alguma coisa aqui. Só que, olha que interessante, o próprio navegador jogou aquele H1 para o body, porque ele sabe que esse elemento que está aqui no head não é um elemento válido para o head, ele é um elemento do body. Tá, então o que é válido colocar dentro do head? Tá?
eu vou pegar um aqui de exemplo, tá? Depois a gente vai ter outros ao longo dos próximos vídeos, enquanto a gente for conversando aqui. O title. Title, ele é um elemento do head. O title define o título que vai estar aqui na aba do navegador. Então eu vou colocar aqui meu site HTML. E aí quando eu der um F5 aqui, ele alterou lá. Pode ver que dessa vez o navegador ele deixou o meu title onde ele tem que estar, dentro do head. Eu posso colocar alguns outros elementos aqui. Tem alguns outros meta tags que eu coloco aqui, que eu defino configurações da página. Eu defino um encoding, eu posso definir... Sabe quando a gente compartilha um link no Twitter, ou no Facebook, ou no WhatsApp, e ele faz aquela pré-visualização assim? Aquilo é definido aqui no head. É uma propriedade específica, onde eu coloco aqui uma tag específica para isso. Então, por enquanto, por esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês. É algo bem básico, né? Eu tenho HTML, é a minha tag raiz do meu elemento. Dentro dela eu só posso ter head e body. Eu não posso ter aqui fora H1, porque isso não vai funcionar. Eu posso até colocar aqui. Provavelmente cada navegador vai tentar interpretar isso de uma forma diferente. Por exemplo, aqui o Chrome ele jogou para dentro do body. Ele sabe que esse cara não é permitido fora do body, então ele jogou para cá. Mas isso é uma característica do Chrome, não sei se os outros fazem isso, e também não é certo fazer isso. Então, isso aqui é uma estrutura básica de uma página. É lógico que eu vou ter aqui todos os outros elementos, eu vou ter estilos, eu vou ter a construção da página toda sendo feita aqui dentro do body. Tá? Então, para esse vídeo eu queria mostrar isso, tá? O que a gente viu aqui, só para a gente recapitular. A gente viu aqui, deixa eu voltar aqui, vamos voltar lá. O que a gente viu? A estrutura base de uma página, que é composta por elementos. Os elementos eles são divididos em três partes, que é as tags de abertura e fechamento. Eu tenho o conteúdo que está entre tags. Eu posso ter outras tags dentro dessa tag, faz parte da estrutura do HTML. Eu tenho os atributos, que no caso é aquele atributo ali, esse atributo aqui, mas eu tenho uma gama enorme de atributos que os elementos podem ter. E essa aqui é uma estrutura base. Tudo vai estar dentro do head. Tudo que não for visível vai estar dentro do head e o resto vai estar dentro do body. É isso aí.